Olá pessoal, agora a gente vai vou começar aqui a fazer uma análise do voo que o Anderson fez. Lembrando que esse voo foi com o Mavic Air, né? Como eu falei, existem algumas coisas a serem tratadas em relação a esse tipo de voo, com esse tipo de equipamento. Algumas coisas que devem ser levadas muito em consideração pelo profissional que está se dispondo a realizar esse levantamento com esse drone. E vou começar falando um pouco sobre a abertura da câmera, né? A gente tem uma abertura da câmera mínima em relação aos outros teóricos mais próximos do Mavic Air, que são o Mavic Pro, né, o normal, e depois a gente vem toda a outra linha, né, a linha Phantom, na verdade. A gente tem algo muito próximo do Mavic Pro, do 1, o Phantom 3 Pro, e aí a gente tem a linha Phantom 4, em que a gente destaca o seguinte: o Standard ele não é para ser utilizado profissionalmente, né? Quando a gente tem várias linhas dentro de um equipamento, por exemplo, eu tenho um Standard, Advanced e um Pro. Pro já está falando que é para uso realmente profissional, né? A gente fala que, por exemplo, o Phantom 4 Advanced ele pode ser utilizado inicialmente, sim, assim como o 3 Pro, né, a quantidade de sensores no 3 Pro é muito parecido dentro das suas características específicas com o Advanced e com o Pro do Phantom 4, mas a gente deve tomar um certo cuidado, porque a utilização ela também tem que a utilização desse tipo de drones um pouco com abertura de câmera um pouco menor, com menos sensores que quando eu falo de sensores eu não estou falando de sensores que impede a colisão do equipamento, mas de sensores na própria câmera para que ela capte profundidade. Isso é essencial, gente. Se vocês forem estudar sobre os sensores de profundidade, por exemplo, do Mavic Pro, do Phantom 3 Pro, do 4 Advanced, do 4 Pro, vocês vão ver que os demais têm uma diferença muito grande, porque, de certa forma, eles foram desenvolvidos para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de mapeamento, tá? Então, baseado nisso, eu tenho uma imagem aqui que eu selecionei dessa fazenda Mata Verde que o Anderson mandou pra gente. Se vocês notarem, né, aqui, ó, a gente tem uma distorção. Claro que é um... Ah, Tom, mas é um zoom. É um zoom, mas é um zoom que, por exemplo, um zoom de 10 vezes, 20 vezes, né, o zoom de mouse, em que, por exemplo, imagens do Phantom 4, seja o Pro, seja o Advanced, você não tem um efeito desse de... não chega a ser arrastamento, mas quando o algoritmo ele vai considerar o mapeamento, principalmente dessas zonas homogêneas, ele tem que ter o maior tipo de clareza possível para que ele possa associar as imagens posteriores. E aí aqui, esse efeito de borda aqui, onde meu mouse está passando, é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês notarem, ele vem daqui, olha, ele arrasta um pouco, essa parte de vegetação, ela meio que dá uma esticada, vamos dizer assim, e vem subindo aqui pela imagem. Se vocês notarem, existe um efeito muito grande, eu vou falar de maneira bem simples, existe uma puxada muito grande nesses dados aqui. E aí isso acontece, por exemplo, aqui no final, um pouco com o cavalo e com outros lados aqui. Por isso que eu falo, esse aqui também, por isso que eu falo que você até pode utilizar sim esses outros equipamentos, mas você tem que ter noção de que você vai perder aproximadamente 15, 20% daquilo que você está mapeando por imagem devido ao efeito de borda.
E se isso for para entregar, por exemplo, topografia, isso é muito difícil, porque você vai ter que ter uma sobreposição no mínimo de 80%, mas aconselho 85%. Isso com equipamento num deslocamento mínimo possível, de 5 metros por segundo, de 7 metros por segundo, e isso acaba onerando, muitas vezes, dependendo do tamanho do mapeamento, vai onerar o tempo de vocês. Tá? Então essa é uma análise, um início de análise de um profissional. Se eu pudesse indicar, a partir disso, eu indicaria a compra de, nem que seja de um Phantom 3 Pro, e quando eu falo nem que seja, não estou desfazendo, porque é um ótimo equipamento. Estou falando que tanto o efeito de borda ele vai ser menor, a abertura de câmera maior, ou seja, ele vai captar mais informações por imagem. É um drone mais robusto, então ele não tem variação com o vento, que embora a gente não considere, isso existe e pode gerar um efeito de arrastamento sim, um rolling shutter, nessas fotos que são captadas. E o que mais? É isso, os sensores de profundidade são melhores do que os sensores desses equipamentos um pouco menores, com câmera que naturalmente não foi criada para esse tipo de levantamento. Aqui, mais uma vez, o que eu quero destacar é que eu não estou criticando e não estou falando que não dá para fazer. Teoricamente dá para fazer, mas a gente tem que prestar muita atenção com isso. E aí eu passo para a próxima análise, que é a análise dos tie points. Eu não vou fazer processamento aqui, né? Porque vocês já sabem disso, vocês estão no DroneGel, ou se por acaso você recebeu, se você teve acesso a esse material e você não está no DroneGel, foi feito para ele, foi feito para que você saiba como a gente trabalha, e a gente recebeu esse material de um aluno, e é muito legal compartilhar o conteúdo, mostrar algumas coisas que podem ser melhoradas, conversar um pouco sobre isso, e que as pessoas elas possam perceber que elas têm que se especializarem para que elas possam realizar o melhor trabalho possível se elas quiserem entrar nesse mercado. Bom, gente, eu fiz todo o procedimento que a gente faz lá, de qualidade, alinhamento, são imagens muito boas. Fiz a correção, aqui não vai ter, né? Mas eu fiz a correção da imagem do brilho, tá? Do brilho e do contraste. Subi a máscara do alfa para melhorar alguma parte da qualidade aqui. E aqui eu quero destacar o seguinte. O Anderson estava me perguntando hoje pela manhã, deixa eu ver aqui até. Esses pontos divergentes em areia na prática eu estava treinando, ficava na dúvida se deveria excluir ou se era copa de árvore. Quanto mais movimentado o terreno, mais dificuldade eu tinha. Bom, é o seguinte, a parte de exclusão, teoricamente, o que a gente deve fazer está em Model, Gradual Selection e nas opções que a gente já trabalha no curso, que são erro de projeção, reconstruções incertas e acurácia da projeção. Além destes, mesmo que você realize, se você der um zoom na imagem que você está tratando, né, você vai ver que há alguns dados espúrios ainda, um pontinho isolado às vezes, um pontinho fora da caixinha que a gente tem, dessa caixinha que a gente tem, que é o mover região, resize região, rotate região, e das outras que está aparecendo aqui para a gente, né, essa daqui, ó. Né? Às vezes tem um pontinho aqui fora que a gente vê e que pensa que não é necessário, mas esse ponto, por exemplo, ele é o responsável por eu tenho uma altitude de menor que 0 se eu estou acima do nível do mar, entendeu? Então, tipo, isso é responsável? É responsável sim. Então, durante o processamento, é isso que eu falo para vocês, que durante o processamento vocês têm que, na verdade, dar uma olhada com muito cuidado, com muito zelo, porque quando for para uma consultoria de vocês, se alguma coisa der errado, meu irmão, com perdão da palavra, fudeu, porque você não teve
o, o cuidado, o zelo de olhar coisa por coisa. Copa de árvore não é para ser retirado, como o Anderson perguntou aqui, porque isso vai entrar no processamento, né? Então não é legal retirar porque pode haver algum erro do tie points né, dos pontos de espaço para o dense cloud e pode complicar na hora do processamento. Deixa eu ver. Isso foi sobre a altitude, né? E sobre a retirada, tem uma outra pergunta aqui, né, no grupo, nosso grupo aqui do WhatsApp, do Drone Geo 3.0. Altitudes negativas. Bom, e sobre a geração do modelo digital de superfície, se tem que tirar lá no Point Cloud Class. Você só vai retirar os dados, ou seja, você só vai gerar dados de MDT ao invés de MDE, né? Do modelo digital terreno, quando você tem informações suficientes, e aí informações de profundidade, sobreposição dupla, tudo aquilo que a gente já conversou, tanto aqui quanto lá no nosso workshop, para que você possa realizar essa retirada e gerar um MDT e não um MDE. Tá? Então, se você não vai gerar, você pode gerar o modelo digital de elevação sem isso, ele vai ficar assim. Caso você tenha dado suficiente, você vai ter que voltar lá no dense cloud. Aqui, como vocês viram, eu vou voltar aqui depois, mas como vocês viram, está totalmente diferente desse aqui, né? Vou voltar daqui a pouco. Então, vocês vão lá em Tools, dense cloud, e vão fazer a filtragem by class. Depois que ele conseguir retirar toda essa parte de vegetação, você vai aqui no DEM, aliás, você vai no dense cloud, vai na opção, você vai no workflow, vai na opção build DEM, e aí você pode vir aqui e deixar só ground, que ele vai gerar sem essa parte de vegetação. E sem as casas, etc. Mas, claro, isso vai acontecer, obviamente isso vai acontecer se você tiver um dado passagem dupla ou com pontos de GPS geodésico aqui, para que esses pontos possam ser espacializados, né, possam ser visualizados no terreno, que não sejam pontos relativos retirados com um drone. Tá? Para finalizar essa primeira parte aqui, porque eu vou mostrar outra coisa para vocês, aqui, inicialmente o que foi mapeado foi esse dado aqui, né? Eu retiraria algumas informações já de cara, mas eu quis fazer isso para que vocês vissem o seguinte. Como você tem um efeito de borda muito grande, e imagina comigo que você tem 15 a 20% de estudo, o que eu fiz? Eu peguei essa caixinha aqui, lá no nosso curso também já tem isso aqui, né? Coloquei... redimensionei isso aqui, para que eu pudesse cortar as áreas que eu estou achando que vai ter um efeito de borda muito grande, que eu vi isso na prática, e aí para isso eu criei uma dense cloud que me mostrou alguns dados que são um pouquinho complicados em relação ao mapeamento, e mesmo deixando alguns dados que eu ainda achava que podiam ainda complicar em todo o restante do processo, eu fiz um corte ótimo, onde eu achei que seria ótimo, para que a gente tivesse uma porção do terreno interessante para ser amostrada. Então, eu retirei bastante coisa, mas acredito que isso aqui é muito fiel àquilo que deveria ser no mapeamento, certo? Por fim, vou falar para vocês que se fosse somente uma foto de casa, em que eu tinha que mostrar alguma coisa daqui, é muito interessante porque eu tenho 3,66 centímetros por pixel. Eu consigo ver muita coisa aqui. Eu conseguiria mapear, eu conseguiria jogar no ArcMap e dimensionar área por área, a área mais verde, o que era estrada. Isso aqui eu consigo utilizar aquela ferramenta lá de image analysis, enfim. A parte topográfica eu não utilizaria, e aí vem a parte que ele perguntou, né, que ele gerou, podia ser algum problema na geração. Normalmente sim, Anderson. Por quê? Essa parte aqui eu vou explicar daqui a pouco, tá? Porque imagina que, além de tudo,
você tem um modelo que é gerado não só por informações, por um sensor remoto, né? Então é um ponto relativo, você não tem pontos no terreno, e também existe outras transformações, algumas análises um pouco mais avançadas que devem ser realizadas, tá? No geral, consigo ver algumas coisas da ortofoto, do ortomosaico, sim, eu achei legal, eu achei bacana o que foi gerado. No DEM eu utilizaria, eu sairia com um DEM aqui, colocaria lá no ArcMap, colocaria a ortofoto por cima e geraria um Hue Shade para gerar um efeito 2.5 dimensional, né, quase tridimensional, de visualização daquilo que é a área mais homogênea da minha fazenda e o que não seria, tá? Mas não utilizaria, além disso, para a topografia, esse dado aqui, beleza? Você pode utilizar pontos de controle e de check no terreno, isso vai melhorar um pouco, ou seja, no final das contas, isso vai ajudar bastante para uma topografia que não precisa ser extremamente precisa, tipo 5 centímetros, 10 centímetros de precisão, né, em XYZ, seria interessante sim, mas para outros tipos de trabalho, que você precisa de algo extremamente preciso, eu não utilizaria, tá? E aí eu vou mostrar algumas outras coisas aqui, aproveitando, para que vocês vejam na prática o que pode melhorar um pouquinho. Claro que eu não vou poder mostrar tudo, porque é uma análise muito grande, muito complexa, e isso está lá no Tópicos Avançados em Drone. Não seria justo com as pessoas do Tópicos Avançados em Drone compartilhar algo que é extremamente interessante, principalmente porque vocês precisariam de um conhecimento anterior de processamento muito maior para que pudesse realizar essa análise. Mas vou mostrar para vocês a grande diferença entre, por exemplo, tipos de altitude e as coisas que podem ser feitas, né, que pode ser melhorado aqui nesse processamento com um pouco mais de conhecimento, tá bom? Espera aí que eu já volto já e aí a gente vai ver algumas opções na internet e outras opções para baixar para que vocês possam visualizar. Oi, gente. Bom, vim aqui para o Paint, né, porque só queria mostrar umas coisas para vocês em relação a essas outras correções um pouco mais avançadas. Eu só vai ser muito mais expositivo, né? Eu vou mostrar para vocês as diferenças no projeto, né, do Anderson, e vou mostrar o que pode acontecer durante esse processo, mas enfim. O que acontece é o seguinte, tá? Eu vou resumir bastante a teoria sobre aquilo que faz parte da importância para se transformar superfícies geométricas em ortométricas, tá? Primeiro, a superfície da Terra, a gente já sabe disso, né? Quem não acredita que a Terra é plana, que a Terra não é algo fácil de se mapear. E por essa razão foram criados 2 modelos matemáticos para representação disso, né? Bom, nós sabemos que a superfície não é algo linear. Então, temos o geóide, que é a superfície matemática que mais se aproxima da superfície topográfica da Terra, e o ponto zero dela é baseado no nível médio dos mares, e temos o elipsoide, que é uma superfície matemática mais simples e mais fácil para a realização de cálculos matemáticos. Ela tem o seu semi-eixo maior, né? Cadê o mouse aqui? Seu semi-eixo maior e menor, e um achatamento natural nos polos. Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa melhor. Vou ver se essa borracha fica melhor aqui pra gente. Vou aumentar ela aqui para vocês verem. Ou pode ser o pincel, né? Melhor. Então, essa superfície aqui, ó, é a superfície gerada pelo geóide, tá? Que é aquilo que mais se aproxima da superfície topográfica da Terra, como é mostrado aqui,
nessa parte aqui, tá vendo? Esse aqui é o geoide. Esse outro é o elipsoide, é um modelo mais simples, é um modelo que, como eu falei aqui, é mais simples para a realização de alguns cálculos. E esse último, né, esse elipsoide, é o modelo utilizado por sistemas de GNSS para obtenção de altitude. E aquilo que é usual para nós, que é aquilo que nós temos como altitude geoide. Por isso, muitas vezes, inúmeras vezes, para quem faz análises desses tipos de mapeamento, em algumas ocorrências de erros muito grandes, ou comumente, eu até considero comumente muito melhor de ser realizado, é realizada a transformação dessa altitude geométrica, que é coletada por esses sistemas de posicionamento global, para altitudes ortométricas, que são aquelas altitudes referentes ao nível médio dos mares. Tá? Essa figura ela mostra muito bem a representação entre um e outro. Vocês conseguem visualizar o porquê de muitas vezes a gente ter um dado muito esquisito no processamento do MDE, do MDT, enfim. Tá? Então, por essa razão, é tão importante essa transformação, né? E a partir dela nós temos a diferença entre os dois modelos e acrescentando essa diferença em cima de altitudes coletadas pelos modelos GNSS. Bom, como eu falei, isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é uma boa prática. Entretanto, precisa-se de um conhecimento sobre processamento e sobre aquilo que está se fazendo muito grande, né? Eu falei anteriormente que isso é muito bem explicado no Tópicos Avançados em Drone, onde a gente utiliza, explica, tira dúvida, etc. Mas imagina só, aqui a gente vai ter só análise, sem processamento, mas só análise desse modelo de aproximadamente 40 minutos ou até mais, gente. Então, imagina isso para ser analisado pessoa a pessoa, caso a caso, como é o que nós fazemos quando as pessoas nos procuram no Tópicos Avançados em Drone. Então, é uma coisa que realmente ela precisa de um pouco mais de conhecimento sobre processamento, sobre esses modelos, e mesmo que não se tenha um conhecimento tão grande sobre os modelos, a gente dispensa muito tempo para mostrar para as pessoas como funciona e como isso pode ser feito ao longo de processamento, sejam de vocês, sejam de terceiros, né? Bom, um exemplo sobre isso, né, só para concluir essa parte do geoide e elipsoide, se houver no mesmo local um levantamento realizado, por exemplo, falando em boas práticas, né, com a cota baseada no nível médio dos mares, que essa medida é baseada no marégrafo de Imbituba, né, que é chamado Datum Vertical de Imbituba, e outro realizado no geoide, esse que você entrega, né, na fase de coleta e transformação, a diferença ela vai ser muitas vezes considerável. E isso, cara, isso é foda. Porque a gente vai fazer aqui uma transformação, vocês vão ver. Algumas pessoas me perguntam sobre o relatório de processamento que a gente tem no processamento normal. E é alarmante, assim, muitas vezes, o RMS, o erro, porque também, muitas vezes, não está relacionado a uma aquisição em relação ao modelo elipsoide, ou de um modelo geoide mais a um modelo elipsoide. Isso conta bastante também, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês umas coisas aqui mais básicas, como faz essa transformação, de onde vem, etc., para que vocês possam estudar, mas realmente analisar mais a fundo, algo muito mais completo e complexo, realmente só mesmo lá dentro do Tópicos Avançados em Drone, porque isso é um tempo muito grande, né? Tá bom? Então, vamos passar à segunda parte, que é a seguinte. Existe um serviço gratuito, né,
para que a gente possa fazer essa transformação que chama-se MapGel. E essa revolução provocada pelo surgimento desses dados GNSS, na qualidade principal técnica utilizada até hoje em georreferenciamento, tem levado à determinação de modelos de ondulação geoidal cada vez mais precisos, uma vez que são necessários para a conversão de altitude geométrica ou elipsoidal obtida pelo GPS, né, em uma altitude ortométrica referida ao nível médio dos mares. Bom, as altitudes ortométricas, elas indicam, por exemplo, a direção de fluxos de água e de outros fluidos, né, porque leva em consideração sua determinação, a força da gravidade da Terra, e isso não ocorre com as altitudes geométricas. Por conta dessas características, as altitudes ortométricas são usadas nas mais diversas aplicações, como a produção cartográfica e na construção civil, por exemplo. E a partir daí você pode aplicar em todas as outras áreas, não que as outras sejam secundárias, mas onde começou a se aplicar na cartografia de alta precisão, né, e na construção civil. Bom, ciente da importância dessa transformação do modelo de ondulação geoidal, o IBGE, junto com uma escola da Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, ao longo dos anos vem implementando e ajustando muitas melhorias nesse modelo que é realizado a partir de download ou, hoje em dia, no IBGE, por exemplo, a gente pode realizar isso online. Mas aconselho muito mais realizar no software que você consiga baixar, porque o modelo ele sai com menos, principalmente para iniciantes, né? Ele sai com menos informações e a probabilidade de vocês se confundirem é muito grande, tá? Bom, mas se for, por exemplo, online, a partir da adição desse modelo, baseado naquilo que eles têm como padrão, né, de dado, a gente vai mexer um pouquinho com dado aqui, vocês vão ver que isso tem um padrão o padrão de saída do modelo do log de voo é diferente da entrada para processamento, enfim, tem muitas diferenças. E no final, depois de feito o upload, o programa, né, o site, ele faz o processamento, né, e em alguns minutos, com certeza, esses pontos são disponibilizados para vocês no e-mail de vocês e dá para baixar na própria página que vocês estão, tá bom? Isso para até 1000 pontos, né? Então, prestem atenção, porque quando a gente tem, sei lá, 5.000 imagens, 10.000 imagens, elas têm que ser divididas, esses logs de voo têm que ser divididos a cada 1000, tá? Então, vamos lá. Bom, o site para que vocês entrem, ibge.gov.br, isso aqui eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E aí nós temos o processador de dados na nuvem, né, vamos dizer assim, o site onde a gente consegue adicionar os dados em lat long, no padrão que é solicitado, e aqui onde a gente adiciona o dado para ser processado. Beleza? Então, esse dado tem que estar em TXT para que ele possa ser adicionado aqui. Existe um padrão que a gente vai ver aqui, ó. Identificação do ponto, latitude, longitude, desse jeito aqui. Beleza? E outra coisa, o modelo que ele aceita, que o site aceita, assim como o programa também, tem que ser um TXT na verdade, não com uma tabulação, mas ele tem que ser separado por espaço. Beleza? Então prestem atenção nisso. Existe uma diferença, eu vou mostrar rapidinho, porque eu não tenho como passar por tudo, senão fica grande demais essa análise aqui, porque isso aqui é um bônus para essa análise que eu prometi para vocês, né? Então, existe a outra opção, que é realizar um download aqui, ó, aplicativo, setup, MapGel, 15 e tal, não sei o que. Isso aqui, esse cartograma é interessantíssimo, porque a gente mostra a exatidão a partir de áreas específicas no Brasil, baseadas nas RNNs que a gente tem ao longo do território nacional, mas isso aqui não vem ao caso. Então, depois de baixar, vocês vão ter um setup
vão instalar, o meu já está instalado naturalmente, mas está aqui, não tem segredo nenhum, é só avançar, 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 terminar, finalizar e vocês abrirem esse sistema de interpolação de ondulação geoidal para Sirgas 2000, beleza? Seguinte, vamos lá. Em outros drones, né, a gente vai ter esse log de voo separadinho, bonitinho, coisadinho, né? O que não é, a mesma coisa do que a gente tem no Phantom. Alguém pode aí estar dizendo: Tomás está falando besteira, tem um log de voo lá, não sei o quê, mas não é esse mesmo log de voo, né, animal? É o seguinte, eu vou mostrar para vocês o modelo de log de voo que a gente tem, né, a partir do Phantom. Deixa eu só conectar meu celular aqui. Deixa eu ver aqui, apresentação MapGel. Nesse aqui, por exemplo, se a gente eu fiz um voo ontem, né, eu vou disponibilizar um material extra que eu vou disponibilizar um dos materiais extras que eu vou disponibilizar para a nossa turma Drone Gel. Fiz um mapeamento ontem, meio urbano, tinha muitos prédios, enfim, a gente quer mostrar uma análise muito legal para vocês. E aí, entrando no telefone e vindo aqui em DJI, nós fizemos com o Pix4D, né? Tem o Pilot, tem um monte de coisa aqui, enfim. Drone Deploy, enfim. Mas nós fizemos com o Pix4D e a gente vai vir aqui em Fly Record, ok? O voo de ontem vai estar aqui, ó. Deixa eu ver, ontem foi... Acho que eu retirei. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu retirei ontem. Não, tá aqui, ó. GI Record e tal, não sei o que. Vou copiar aqui e vou colocar na pasta da Fazenda Mata Verde. Vou colocar aqui, ó, colar. Beleza? Se a gente voltar aqui tem log, né? Cache, log, etc. Mas não tem nada a ver com o log que a gente vai trabalhar. Esse é o log de voo que a gente tem a partir do Phantom diretamente, tá? Esse outro site aqui, eu não sei se vocês conhecem, né, que chama phantomhelp.com/logviewer/upload, também vai estar o link para vocês na descrição do vídeo. É um site onde a gente consegue ver o log, tudo do nosso voo. Isso, gente, olha, eu vou falar, ser bem aberto para vocês, isso é foda. Por quê? Vocês perdem o drone, vocês têm, por exemplo, um seguro, vocês vão precisar desse log de voo para que a seguradora eles possam avaliar se houve alguma imperícia de vocês em relação à queda do drone. Isso é primordial. Assim também como é interessantíssimo para vocês, caso vocês venham a realizar algum levantamento e por algum motivo haja a descalibração da câmera ou dos sensores do drone e as imagens adquiridas estejam muito ruins e de repente não dá para ser processado. Isso basicamente é a prova de que não foi um erro técnico, ou que foi, né, na verdade. Então, vocês vão entrar aqui nesse site, vão baixar algum de vocês aí também, né? Vão vir aqui em Não Sou Robô, vão vir aqui em Browse, né? Qual é a pasta mesmo, hein? Deixa eu ver. Fazenda Mata Verde. Aqui está em que pasta? Fazenda Mata Verde, é isso. Bom, vou lá na Fazenda Mata Verde e eu vou pegar meu DJI Record e fazer o upload dele. Preste atenção. Vai demorar um pouquinho, né? Que é delay. Deixa o bicho rodar ali. Beleza. E aí o que é que vai acontecer? Olha só o que é que acontece. Ele vai localizar o local que vocês voaram. E isso é muito legal. Sinceramente, eu acho fantástico. Porque ele vai localizar, vai mostrar pra gente, a partir do momento que saiu, por exemplo, tinha 14 satélites, 15, 16, 11, não sei o quê.
a altitude, a velocidade, a distância do home point. Cara, vai mostrar tudo, tudo pra gente. E qual a grande diferença desse aqui? Ah, mas você não falou que não tinha log de voo? Esse aqui é o log do voo inteiro. Tá? Então a gente vai ter aqui, sei lá, 5.000 pontos. Você acha que um levantamento desse eu fiz 5.000 pontos, 5.000 imagens? É um levantamento pequeniníssimo. Não tem a menor condição de ter feito 5.000 imagens, tá bom? E aí, mesmo assim, né, aquele log, esse log aqui que a gente trouxe para cá, ó, vou mostrar para vocês, não dá para ver porcaria nenhuma, né? Mas a gente tem a opção de baixar o CSV desse levantamento, ou seja, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, se a gente precisar, aqui vai estar tudo, né? Ó, ID, time, sequence, o time, longitude, latitude, tipo de voo, altitude, enfim, tem muita coisa aqui, tem muito dado que pode ser baixado, né, que pode ser realizado de muita importância para algumas coisas que a gente vai fazer. Então, dá para baixar isso, dá para baixar, por exemplo, o KML. Esse KML é muito louco, eu acho. Vou abrir aqui só para vocês verem. Olha só. Esse KML a gente pode abrir no Google Edge, como diria um cliente nosso, ex-cliente, né? A gente consegue ver, por exemplo, olha aqui, ó, de onde ele voou, ó, levantamos daqui, já você não está vendo, vai perder. Levantamos ele daqui, começou o voo, né, nessa direção aqui, ó, que eu estou passando o mouse, depois ele veio fazendo, lá no final ele começou a fazer nessa outra direção, chegou aqui, ele subiu para uma altitude de segurança e veio e baixou para o home point. Bicho, isso é foda, tá? E pode ser utilizado também no QGIS em alguns procedimentos, tá? Mas enfim, a função disso aqui é mostrar para vocês que existem dados que podem ser baixados e que, se acontecer alguma coisa, se vocês estão corretíssimos naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão ter, mesmo que vocês percam o equipamento, vocês vão ter no log de voo um advogado para ajudar vocês em algum processo, em algum procedimento que vocês tenham que fazer ou demonstrar para algum cliente, para o chefe de vocês, etc. Tá? Mas isso não tem nada a ver com isso aqui. Foi só para mostrar, só para a gente conversar merda. Bom, aí eu vou voltar aqui, né? Aqui tá limpo, o MapGel também tá limpo, ok. Isso aqui eu já mostrei para vocês, isso aqui já foi, né? Então vou tirar. E aí, qual a diferença desse para o log de voo que a gente vai precisar aqui agora? É o seguinte, esse log de voo, no caso do Phantom, ou do MEV, inclusive o E, né? Ele vai estar associado à tag da imagem. Então o que a gente vai fazer é vir aqui em Workspace, vir aqui na Fazenda Mata Verde, né? Selecionar abrir e vir na opção referência. Se vocês não tiverem referência, vocês vêm aqui em View, tem a opçãozinha aqui, ó, referência. E aí eu vou aqui aqui em cima, ó, então as imagens, vou vir aqui em cima, exporte referência, e aí vou exportar o log do voo. Olha que louco, log do voo. E aí eu não vou explicar muito mais coisa não, vou tentar passar para mostrar para vocês as diferenças aqui. Vou até fazer um time-lapse aqui rapidinho para que vocês vejam o que é que acontece, quais são os procedimentos. E aí no final eu converso com vocês melhores, né? Melhor. Tchau.
Bom, gente, é o seguinte, só para concluir, né, porque não vai dar para fazer todos os procedimentos e fazer essa correção lá no processamento, como eu falei, é algo muito mais complexo, mas como vocês viram, foi feito esse procedimento e o que chegou para a gente aqui, por exemplo, a partir da DGI 0028 até o final dela, né, que veio do Anderson, né, é uma diferença entre um e outro de aproximadamente 9 metros. Então, por exemplo, essa altitude, o próximo cálculo, né, da altitude baseada da altitude ortométrica, né, ela vai ser da seguinte forma, igual, né, normal, aqueles cálculos que a gente faz no Excel, igual a altitude menos o dado obtido pela ondulação do geóide, né? Então a gente vai ter uma nova altitude, vai fazer alguns procedimentos e depois vai retificar isso aí. Isso é obrigatório, mais uma vez não é obrigatório, mas existem alguns problemas que só são sanados com isso aqui. Só que só isso é uma análise extremamente o tempo que nós utilizamos para essa análise é muito grande, para que as pessoas entendam um pouco mais. Então, como a gente falou, é algo bem mais avançado para pessoas que querem trabalhar realmente com retificação de muitos levantamentos, com algumas coisas que precisam disso. Está errado utilizar do jeito que está? Não está errado, mas muitas vezes, algumas vezes, quando você vai trabalhar principalmente para empresas de engenharia que precisam de dados extremamente precisos e com esse geoide, né, baseado nesse modelo geoidal, você vai precisar realizar esse tipo de procedimento. Mas, mais uma vez, é um procedimento avançado. Então, se está acontecendo no seu levantamento, você tem geralmente uma, duas ou três opções, como eu falei para vocês, do processamento que foi enviado para a gente realizar uma análise. Algumas coisas são feitas no próprio modelo, no TypePoints ou no DanceCloud, aqui embaixo, visualizando o que pode estar acontecendo de errado, o que está mergulhando muito, como essas informações aqui, ó. Essas informações estão muito para baixo daquilo que a gente tem como mapeamento do terreno, então você pode vir aqui e realizar alguns procedimentos no próprio modelo que está sendo criado, tá? Isso pode ser feito aqui? Pode, porque muito provavelmente é extrusão de dados. Pode ser feita a retificação com o GPS geodésico, com pontos de controle, com apontamento desses pontos, com toda certeza sim. Mas mesmo fazendo isso, em algum momento, se mesmo assim algum dado estiver com um problema, você tem que fazer esse procedimento de transformação geométrico para ortométrico, tá bom? Mas isso realmente é um pouco mais avançado, realmente não é uma coisa absurda de se conhecer, né? Mas realmente precisa-se de muito mais tempo e muito mais processamento, muito mais conhecimento, e isso a gente só consegue passar realmente lá no Tópicos Avançados, tá bom? E mais uma vez eu não estou vendendo, só estou falando que para cada nível a gente tem algumas informações que são muito importantes. Eu quis mostrar essa daqui para vocês que fiquem cientes de que isso pode acontecer, de que se isso acontecer vocês têm algumas possibilidades, né? E uma delas é essa transformação, tá bom? Um abraço a todos vocês. Agora vai meu muito obrigado pro Anderson, tá? Muito obrigado. É um prazer enorme sempre analisar os levantamentos, e aí esse é um bônus que com certeza algumas pessoas vão pensar, né? Vão ponderar em alguns erros que estão acontecendo, que não é só do programa. Eu não estou falando
especificamente de ninguém, gente. Eu estou falando que, às vezes, por falta do conhecimento, a gente acaba colocando a culpa ou a responsabilidade no programa, de bug, de um monte de coisa. Na verdade, o que falta mesmo é especialização, né? É conhecimento sobre a ferramenta e sobre aquilo que a gente pode fazer. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima análise. Quem tiver aí pode mandar. Tchau, tchau.